E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um resumo do caso. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e bora para mais um vídeo. No dia 16 de abril de 2014, o mundo assistiu uma das maiores tragédias marítimas da era moderna. O ferry MV Seoul, carregando 476 pessoas, a maioria estudantes da escola Gangwon, inclinou-se e submergiu no mar. Mas o que parecia um acidente fatal revelou-se um crime de negligência, ganância e omissão estatal. O Seoul foi construído no Japão em 1994 e, em 2012, foi comprado por uma empresa sul-coreana, passando por reformas e mudanças para aumentar a capacidade de carga e passageiros. Foi colocado no Seoul mais cabines na parte de cima, foi colocado um andar a mais. E também foi aumentada a entrada de cargas e carros. Tudo isso para poder levar tanto mais passageiros quanto cargas. Eles levavam alguns containers e carros também. O peso permitido para o seu voo carregar era de até 987 toneladas. Após uma inspeção feita, ele foi liberado para operar. Em abril de 2014, os estudantes da escola da UAN estavam felizes e animados para o fim de semana que passariam na ilha de Jeju. A ilha de Jeju é uma ilha turística lá da Coreia do Sul, tem praias muito bonitas, e esses estudantes iam para lá para passar o fim de semana. O trecho percorrido seria de Incheon até a ilha de Jeju, o que não era nenhuma novidade. O Seoul já tinha feito esse trecho mais de 200 vezes. A partida estava programada para a noite do dia 15 de abril, mas tinha um nevoeiro denso que acabou atrasando por algumas horas a partida. Logo, essas horas depois, o Seoul foi autorizado a partir, porque o nevoeiro já tinha se dissipado, as condições já estavam melhores. O capitão do Seoul naquela viagem seria o Lee. Ele não era o capitão oficial. Eles estavam substituindo o capitão que normalmente operava no seu voo. Cerca de 8h40 da manhã, o navio está passando por um canal que é conhecido por ter correntes marítimas muito fortes. A oficial parte dá a ordem para o timoneiro de fazer uma curva. Seria de 5 graus, que era o máximo que o seu voo ia conseguir fazer de forma segura, levando toda aquela carga, tido todas aquelas modificações. Mas não se sabe o que tinha acontecido naquele momento, a curva acabou sendo de 15 graus. Lembra que eu falei que houve modificações no navio? Foi aumentado lugares para passageiros, né, com mais um andar. Pois é, aquilo ali deixou o seu voo mais pesado. Então ele precisaria, para aquela situação, com aquela carga, de pelo menos 2.020 toneladas de água de lastro. E o que é água de lastro? É a água, né, que os navios levam no porão para equilibrar o centro de gravidade. A parte exposta do navio, como sofre muita pressão com o vento, com as ondas, precisa ter esse equilíbrio. E era para ser 2.020 toneladas. E o Seoul estava levando apenas 580 toneladas. Muito menos que um terço do que deveria ter. Como o navio estava muito pesado, muito mais do que deveria, eles reduziram a quantidade de água de lastro para que o navio ficasse equilibrado, aparentemente equilibrado. Só que acabou que isso foi um problema gigante. Depois dessa curva muito brusca, toda a carga que não estava presa balançou para um lado só e o navio tombou. Os passageiros ouviram um barulho muito alto. Acredito que seja da carga batendo nas ferragens do navio. Quando ele começou a tombar, ficou muito difícil subir as escadas, por exemplo, o pessoal que estava dentro do convés. Enquanto a água começava a entrar e, infelizmente, a ordem que se ecoava era: mantenham-se onde estão, não tentem sair. Essa ordem acabou ocasionando a morte de muitas pessoas, de muitos estudantes que iam ali para estavam passando aquele final de semana para se divertir e acabou virando uma tragédia. Na cultura coreana, eles têm esse hábito de obedecer às autoridades, obedecer os seus superiores. Então,
eles obedeceram. Eles acreditavam que aquelas pessoas ali iam ajudar eles, estava correto esperar, porque eles estavam ouvindo, mantenham-se nos seus lugares, então eles se mantiveram. O primeiro pedido de ajuda nem sequer veio da tripulação, veio de um dos alunos, Choi, cerca de 8h52 da manhã. Mas, infelizmente, ele não estava tão preparado para dar as informações necessárias, como a localização, tentar dizer o que tinha acontecido. A tripulação era para ter feito essa ligação assim que aconteceu o problema. A tripulação, porque eles saberiam como dizer coordenadas, o que fazer, o que não fazer. O Choi teve a ação que eles não tiveram. Simplesmente o descaso foi imenso nessa tragédia. O estudante tentou ajudar os outros, né, pedindo ajuda, mas infelizmente quem deveria ajudar não ajudou. No começo, os alunos estavam até otimistas, né? Eles acreditavam que aquilo ia ser resolvido, talvez que eles iam sair ou que, não sei, que de alguma forma aquela situação ia ser revertida. Mas com o passar do tempo, aí começa a ficar apavorante. Imagina, dentro de um navio que está enchendo de água, você não tem como sair. Então eles começam a ligar para os pais deles e dizer o que está acontecendo desesperados. Alguns mandam mensagens se despedindo. Tem um relato que um dos estudantes ligou para a mãe dele, avisando que, que o navio tinha tombado, estava entrando água, e ela disse para eles obedecerem às autoridades, e aí daria certo. E essa mãe, ela disse que se arrepende profundamente, porque ela não tem culpa. Ela acreditou que aquelas pessoas fariam de tudo para salvar o filho dela e os outros estudantes. Mas ela tem esse fato na cabeça dela. Mas a gente sabe que ela não tem culpa. Que culpa foi de negligência, foi de abandono, foi de total descaso das autoridades mesmo. Enquanto centenas de passageiros, a maioria de estudantes, esperavam para ser evacuados, o capitão Lee trocou de roupa, tirou sua roupa de capitão e foi um dos primeiros a ser resgatado, juntamente com a tripulação. Ele literalmente abandonou o barco que estava lotado de estudantes, de adolescentes. Isso aconteceu quando o navio ainda estava na superfície. E eles simplesmente não informaram, tem mais gente dentro das cabines que está afundando. Porque quando ele saiu, o navio ainda estava na superfície. E ele se passou por um passageiro comum. O naufrágio não foi algo rápido. Demorou cerca de 2 horas e meia, o que daria tempo para salvar o máximo de pessoas possíveis. E isso causou mais revolta ainda. Havia tempo de salvar aqueles estudantes, pelo menos o máximo possível. Quando o navio passou dos 60 graus de inclinação, as portas acabaram ficando travadas pelos objetos. E agora eles estavam, além de submersos, estavam presos. Uma situação que não dá nem para imaginar o desespero que eles deviam estar. A guarda costeira chegou por volta de 9h30 da manhã. Então, e eles resgataram a tripulação, que foram os primeiros a sair, e os que já estavam na água, que tinham se jogado, ou os que estavam visíveis para eles. Mas eles não usaram, por exemplo, também o sistema de som para avisar que era para evacuar imediatamente. E nem entraram no navio, ficaram apenas circulando. Como eu disse, eles tiraram só quem estava visível, quem estava na água. Dentro do navio eles não entraram. E para piorar as coisas, com as informações chegando, mergulhadores civis que tinham prática de fazer mergulho e tudo, chegavam lá no porto para tentar ajudar, para ser mais um braço para ajudar quem precisasse, né? E o pessoal da guarda costeira impedia, estava enrolando, dizendo que estava tudo bem, e demorou um bom tempo para deixar que eles mergulhassem. Tempo que, quando liberou, já não tinha mais condição de vida. Os pais, eles chegavam no porto já desesperados por notícias.
Em um dado momento, eles receberam a notícia que todos os estudantes tinham sido resgatados. E, por aquele momento, eles ficaram tranquilos, né? Só que, infelizmente, essa notícia logo depois foi descoberto que era falsa. E aí veio uma avalanche de sofrimento para esses pais. Que estavam lá sem saber o que estava acontecendo, sem resposta alguma, percebendo que as autoridades não estavam fazendo nada para salvar os filhos deles. Nos dias seguintes, esses pais ficaram no ginásio da cidade e os mergulhadores voluntários não desistiram e foram recuperar as vítimas, tentar devolver para os pais, para os familiares. E eles retiraram de lá muitos celulares. Nesses celulares estavam mensagens de despedidas, vídeos para os pais. Esses pais tiveram que lutar porque o governo estava abafando a tragédia. A presidente do país, Park, sumiu durante 7 horas no dia da tragédia. Às 10 horas da manhã chegou um relatório oficial na mesa da presidência e só às 17h15 ela apareceu no Centro de Gerenciamento de Crises. Durante anos foi dado versões contraditórias de onde ela estava. Tinha até uma versão que ela estava fazendo um procedimento estético, por isso demorou essas 7 horas. Mas com as investigações, o que ficou provado é que dentro dessas 7 horas ela não deu nenhum tipo de ordem para que pudesse ajudar os estudantes. Inclusive ela chegou lá no ginásio e disse que por que tinha que ter mergulhadores se os estudantes estavam de colete. Aí foi quando foi explicado o óbvio para ela. Esses estudantes não estavam boiando na água, eles estavam presos dentro do navio. A guarda costeira também de outros países ali próximos tentaram ajudar, mas as autoridades da Coreia do Sul disseram, não precisa, a gente já tem tudo sob controle. Então, só por uma questão de não aceitar ajuda, não deixar que as outras ajudassem e não fazer, custou a vida de muitos estudantes, de professores que tentaram ajudar também, e a tripulação não foi inteiramente covarde naquele momento. Tinha um casal que eles eram noivos na época e eles eram da tripulação e eles se negaram a sair. Eles disseram, não, a gente vai ajudar. Eu preciso salvar o máximo de pessoas que eu puder. Mas infelizmente eles não saíram. Tinha outra tripulante também que ficou para ajudar, negou a abandonar o navio. Como eu tinha falado para vocês, o limite máximo do seawall era de 987 toneladas. E no dia do acidente ele estava carregando 2.142 toneladas, muito mais que o dobro do que era permitido. Foi uma série de erros, de omissões, de fraudes. Então, em algum momento aquilo ali ia acontecer algo errado. Infelizmente aconteceu quando aqueles estudantes estavam ali dentro. Os pais, eles adotaram fitas amarelas como um símbolo. Alguns pais, eles deixaram os quartos dos filhos exatamente da maneira que eles deixaram quando saíram para a viagem. Tem até fotos deles mostrando os quartos. Dá a sensação que é como se eles estivessem esperando a qualquer momento que os filhos fossem voltar. E infelizmente mesmo, eles não vão voltar. Por causa de omissão, por causa de descaso do governo. A maior luta desses pais agora é para que isso não aconteça novamente. Durante a investigação do que tinha acontecido, foi confirmado que a carga não estava devidamente amarrada. Só de caminhões, tinham 45 caminhões, né, dentro daquela balsa. Você imagina que quando ela virou e todos foram para um lado só, quando ela virou e todos foram para um lado só, claro que aquilo ali não ia dar certo. Sem a água de lastro, tudo errado. Certificados comprados. A presidente Park, ela sofreu um impeachment em 2017. Não foi, não foi especificamente por causa do seawall, mas o seawall com certeza foi
uma grande parte desse motivo. Ela foi condenada por corrupção. Ela foi presa e logo depois ela recebeu um indulto. Os mergulhadores voluntários, eles não desistiram e eles recuperaram o máximo de vítimas possíveis. E há relatos que tinham vítimas com unhas quebradas, dedos. Vocês lembram da curva que o Sewell fez, que só deveria ser de 5 graus e acabou sendo de 15 graus? O capitão habitual do Sewell tinha denunciado para a empresa várias vezes que tinha um problema no leme. E talvez esse problema pode ter ocasionado essa curva brusca. Mas a empresa também fingiu que não escutou. Inicialmente condenado a 36 anos, o capitão, depois houve um recurso e ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio por omissão. Sinceramente, esse caso, para mim, ele é muito difícil de compreender, porque como as pessoas simplesmente se omitiram, como o governo e as autoridades simplesmente não se importaram com aquelas vidas que eram apenas adolescentes que estavam em se divertir, que tinham um futuro pela frente, que foi interrompido por uma tragédia daquela. Eu só consigo ficar sem entender e muito triste por esses pais também que perderam seus filhos. Dos 476 passageiros, apenas 172 sobreviveram. O total de vítimas foi de 304. Dos 325 alunos que estavam a bordo, 250 foram vítimas. Dos 14 professores que estavam a bordo, 11 foram vítimas. Eram adolescentes de 16 e 17 anos ou seus professores.